Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora de Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teofilósofo José Maçã. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, Go TV, canal 11 TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente aos temas que nós iremos debater. De hoje nós recebemos um convidado super especial. Temos o reverendo Marcos Macam. Para já irei saudar o meu convidado super especial de hoje. Reverendo, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Muito obrigado, Sandro. Eu sei que tens feito muito esforço para trazer os teus convidados aqui. Agora nos seus através, mas eu tentei honrar você que tentarei encarnar os outros que não estiveram aqui, não puderam estar, e dizer que, olha, vou tentar aqui navegar nesse teu mar da sabedoria e também buscar a mente de Deus, que será útil para nós. Vamos a isso, Marcelo. Reverendo, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se tem um ponto prévio que nos traz no dia de hoje. Não, simplesmente vou aproveitar este momento nobre que me oferece para lançar uma ideia, uma visão, já tive há bastante tempo, logo após o fim do conflito no nosso país. Então, hoje gostaria de partilhar com os demais que certamente estarão interessados e juntos, de mãos dadas, vamos levar avante. É tão simples como isto. Um fórum de reconciliação. Falo a nível familiar, a nível da comunidade, a nível da sociedade em geral, onde todas as pessoas tivessem um momento de se reconciliarem e que seria o culminar de termos centros de reconciliação a nível de todo o país, se Deus assim o quisesse, onde as pessoas fossem lá para tirar todas as mágoas que estão no coração. Temos fissuras em muitos corações moçambicanos, temos na mente pessoas ofendidas durante anos, e que esses centros, esses locais, com a mediação de pessoas imparciais, ajudariam as pessoas a se reconciliarem. Seria bom que a gente morresse ou passasse deste planeta reconciliados. Pessoas com rancores e feridas não têm aquela paz que possa ser contagiante para as outras pessoas. Então, seria o objetivo criar esta cultura de paz entre os moçambicanos, em que a pessoa se esvazia, a pessoa depois sabe pedir perdão, esse perdão é reconhecido por outra pessoa, e passaríamos todos a construir o nosso país com corações mais leves. Então, com a participação de tantos, conheço associações bem posicionadas, de cristãos acadêmicos, esse seria um suporte em todo o país desta iniciativa tão nobre, creio eu, e seria, portanto, como moçambicanos, colocarmos primeiro a paz, a concórdia, sobretudo a reconciliação, sem discordar o perdão. E isso, para mim, faria muita diferença para o país poder se mover em todos os sentidos de uma forma harmoniosa e rica e saudável. Então, é mais ou menos isso que eu queria partilhar. Aí dentro, em breve, vamos lançar este fórum, trabalhar para a reconciliação. É um processo contínuo, não deve ser interrompido. A cada momento precisamos nos reconciliar como seres humanos, como cristãos, como pessoas, como políticos, etc., como membros da sociedade. Obrigado, reverendo Marcos Macam, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Também pode colocar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central, que é o posicionamento das confissões religiosas face à campanha eleitoral. Reverendo, olhando para o nosso tema central para o dia de hoje, como uma pergunta prévia, um religioso ou um líder pode fazer parte de um partido, também fazer campanha? Certo. Vamos tentar separar o indivíduo, o cidadão, o religioso, o político, que no final do dia todos vivem na mesma esfera da sociedade. Mas, em primeiro lugar, queria referir que este assunto de participar das campanhas é de longa data, quer como indivíduos, quer como instituições. A nível da África Austral, passamos por um tempo de
intensas campanhas, principalmente das igrejas africanas independentes, que queriam ver o colonialismo fora da África. Campanha significa torcer para uma ação, mover-se em direção, através de uma ação, lutar para que essa ação se concretize, ou esse ato. No caso concreto da África Austral, incluindo Moçambique, até tivemos algumas igrejas que já organizavam seus próprios administradores, seus próprios dirigentes, como alternativa política. As eleições eram feitas dentro daquelas igrejas africanas, nos nossos bairros, no tempo colonial. Também na África do Sul temos pessoas que foram estudar fora e de volta mobilizaram campanhas e campanhas para a luta anti-apartheid, a busca de um espaço de africanos para africanos somente. Alguns até mandaram seus crentes, seus cristãos, pintarem casas a cor preta, para dar a entender que nós somos africanos e não há brancos. Isso também era uma forma de fazer campanha. A campanha para o ANC, muitas igrejas envolveram-se em fazer campanhas para o Congresso Nacional Africano vencer e governar. Aqui em Moçambique temos muitas igrejas, incluindo a minha, que foi suspeita de encaminhar fundos para os credeiros. Então, nós não podemos nos dissociar das campanhas. Se não fazemos-las abertamente, essas campanhas são feitas no nosso coração. Inclusive, alguns pastores fazem campanhas no seu silêncio para certas formações que eles abraçaram. Vale a pena aqueles que declaram abertamente, mas será que isso é bom? Porque já conheci um indivíduo que dirigia uma igreja, que dizia, olha, quem sabe que não é da nossa faixa, não é do nosso grupo, pode se retirar. Então, isso não deve sair da boca de um pastor. Pastor é pastor para todos. Na igreja temos todos os partidos políticos, temos todos os governantes, temos toda a sociedade ali no mesmo espaço. Então, não porque cada pastor, cada líder não tenha um partido que ele defende, mas não deve fazê-lo num espaço inadequado, sob risco de prejudicar a muitos e prejudicar a justiça de Cristo. Cristo ama a todos, independentemente das nossas cores partidárias. Agora, dizer que as campanhas são necessárias, principalmente quando é para uma causa justa, uma causa honesta. As campanhas são boas quando fazemos-las em prol do desenvolvimento de uma ideia que possa ser útil para a sociedade, uma ideia que possa nos tirar da situação negativa para uma outra situação positiva. Precisamos de campanhas para as pessoas terem mais saúde e bem-estar. Portanto, a campanha em si, ela não é negativa, não é feia. A campanha nos leva àquilo que as pessoas desejam, o bem-estar. É feia quando ela exclui os outros, procura só apenas algo para mim. Mas em Cristo, nós os cristãos, temos que fazer uma campanha que traga a vontade de Cristo, a vontade de Deus para os homens. Uma campanha limpa, positiva, uma campanha que alimenta as almas e as mentes das pessoas. Uma campanha que eleva a humanidade. Então, muitos que dirigiram campanhas em todo o mundo são pessoas da igreja, porque quiseram conciliar aquilo que ensinam na igreja, ou ouviram na igreja, para trazer essas coisas à sociedade, para alimentar a sociedade. Martin Luther King, os defensores dos direitos dos negros americanos, todos esses fizeram campanhas grandes. E as mulheres, para os seus direitos. Será que a igreja ficará alheia a essas campanhas? Ou deve adicionar um condimento cristão, religioso, que traga justiça para os homens? Reverendo, um pastor ou um líder religioso pode fazer parte de um partido político? Eu acho que ele, como pessoa, como indivíduo, como cidadão que vive na sociedade, e já a palavra indivíduo significa que não se divide, é ele só, ele pode fazer campanha não em prejuízo da sua igreja, da sua missão que Cristo deu como pastor, mas essa campanha tem que ser justa, honesta, que junta pessoas, não separa, não divide pessoas. É o bem do reino de Deus, é primeiro, o bem do evangelho, a bem da nação toda. Esse terá dois ganhos em simultâneo. Agora,
Um pastor, como eu dei exemplo, que diz, antes de iniciarmos a nossa celebração, quem sabe que não é do nosso partido, que se ausente agora. Aí já é um choque. As pessoas não saíram, algumas, porque elas temiam, não é? Viram que não era oportuno sair, para não se denunciar. Mas o ato em si demonstrou a falta de imparcialidade. Agora, o que deveria ter dito esse pastor, apesar de pertencer a um partido, era o seguinte: nós sabemos que aqui onde estamos, neste lugar sagrado, somos diferentes pensamentos, diferentes ideias, diferentes visões, mas por estarmos neste lugar, pelo fato de estarmos juntos, cada um deve orar pelo outro. Cada um deve procurar o bem-estar não só para si, mas para todos. Então, a campanha de um líder religioso, de uma igreja, deve ser a favor de todos, nas circunstâncias onde se encontram, apesar das diferenças ideológicas que existem entre várias igrejas. A igreja branca sul-africana, eu tive o privilégio de estar próxima nessa altura, quando passei por lá, até apoiava o apartheid. Recordo que um dos meus professores, pertencentes a essa igreja, dizia que não, Deus escolheu uma minoria para iluminar o resto éramos nós. Mas será que é isso? Uma minoria que oprime os outros? E fora, víamos que há pessoas também que precisavam da salvação. Mas isso era exclusivo para aquele grupo branco. Então, isso não seria a justiça. A campanha é aquela que diz, traz o bem para todos. Então, não misturarmos, mas sim sermos íntegros naquilo que nós desejamos para as pessoas, e ser justos. E a campanha faz parte do nosso desejo interior, que deve ser exteriorizado. São sentimentos que vão dentro de nós, que devem ser exteriorizados a qualquer momento. Mas esse exteriorizar, que seja, portanto, limpo e não confuso para os outros. Não afete a fé das outras pessoas, mas traga a justiça para todos. Obrigado, reverendo Marcos Macamo. Temos também aqui um outro convidado super especial, que é político e religioso, Jacob Sebino. Ilustre saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. E também indo direto ao nosso tema, se tiver um ponto que gostaria de trazer, pode nos trazer de uma forma resumida. Pode responder a seguinte questão: um religioso ou líder religioso pode fazer parte de um partido e fazer campanha? Boa tarde a todos, e não vou direito ao tema para não podermos desorganizar a coordenação e o moderador, mas queria em especial saudar o reverendo Macamo por nosso encontro aqui, que eu acredito que é um encontro ecumênico, e entanto saudar também os telespectadores com uma boa tarde, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e agradecer na verdade ao Zé Massango por ter promovido um tema que dia a dia nós vivemos, e a nossa Constituição da República não é tão fraca sobre regular a relação entre a religião e a política, ou a política e a religião. E hoje, entanto, estando aqui em vossa frente, e eu pessoalmente como um cidadão gozo dos meus direitos de professar ou não professar a religião, e entanto, e por causa disso, decidi ser talvez as duas coisas ao mesmo tempo, mas com momentos separados. Entanto, separados na base da Constituição da República, que é laica. A nossa Constituição diz que o Estado não tem religião oficial. E, entanto, a minha experiência como líder do PIMO, o PIMO é um partido democrático, um partido independente, um partido que não é clube dos muçulmanos. É um partido de moçambicanos, de todos os moçambicanos. Quando estamos no PIMO, não há, portanto, referência religiosa a cada um, mas sim existe os estatutos que regulam
o relacionamento entre os membros e, entanto, a nossa lei-mãe já vem também dizendo que na lei dos partidos políticos que não pode haver partidos religiosos. Entanto, todos podem fazer política, mas nada de fundar um partido devidamente exclusivo para um partido político ou para uma religião que diz que esse partido para os cristãos, esse partido para os muçulmanos, ou para hindus, ou para judeus. Não. A nossa lei-mãe não concorda com isso. E eu também fico satisfeito porque conheço e participei na concepção da primeira Constituição da República em 1974, 75, da qual nos proclamamos a independência. Fomos buscar aquilo que, como muitos sabem que eu fui guerrilheiro da Frelimo, mesmo de criança, cresci lá. Entanto, a nossa forma de nos relacionar era concretamente esquecer a religião. Então, a Frelimo era um partido, era um movimento político sem ideologia e sem religião. Então, mas cada um podia seguir a religião da maneira como ele sentisse por si próprio, mas tanto não ser uma forma de procurar se identificar, posicionar dentro do movimento político. E quanto ao nosso Estado, entanto, herdou mesmo a liberdade, que não temos uma religião oficial para o Estado, mas houve uma outra questão muito clara que, de um lado, exagerou-se e ao proclamar o Partido Frelimo como partido não religioso e um partido marxista, um partido que rejeitasse a existência de Deus. E, entanto, isso criou uma experiência muito amarga, em que, entanto, as pessoas que, por natureza, todos nós temos nossas convicções, e, então encontraram uma exclusão social que não permitiu as pessoas sentir-se como moçambicanos. E, entanto, acredito que já era o tempo do Partido Frelimo vir ao público, hoje pessoalmente, já os tempos são diferentes, tal qual como o Papa uma vez veio ao público a pedir desculpas pela sua aliança oficial com o regime colonial. E, entanto, a Frelimo não perdia nada por isso, vir ao público e reconhecer que exagerou a sua relação com a religião e chegou ao ponto de deportar pessoas para campos de educação por causa de ser religioso. Caso do Testemunho de Jeová, por exemplo. E para os muçulmanos foram barrados não fazer peregrinação em Meca. E para os cristãos em geral foram proibidos de comemorar o 25 de dezembro como dia do Natal. E, entanto, essa luta entre a sociedade, os hábitos, a força moral da religião cristã, acabou obrigando a Frelimo a ter que fazer arranjos para se adaptar, porque, entanto, hoje, dia 25 de dezembro, acabou sendo conhecido como Dia da Família. E tudo isso, na realidade, era uma forma de procurar uma experiência de como se deve conviver uma sociedade que as pessoas têm suas crenças e também têm suas convicções políticas. E, entanto, quando em 1992 temos a paz e firma-se o Acordo de Roma, e mais uma vez a religião, apesar que os cristãos estavam banidos, e todos os muçulmanos também, ultimamente, não eram dados fundos para Meca, não podia peregrinar em Meca. E eu conheço dirigentes que até hoje estão que deviam vir ao público pedir desculpa, é natural, não é? Que entraram nas mesquitas com sapatos. Não, tá a ver? Por exemplo, de um dirigente que já... olha, os dirigentes que fizeram parte do Rovuma Maputo, não é? Acho que você não tinha nascido ainda. A primeira digressão triunfal de Samora Machel, onde se viu um preto a esperar ser presidente de Moçambique. Entanto, foi momentos muito emocionantes. Em 1974. 74. Então, toda aquela comitiva, Marcelo dos Santos,
o Chissano, Gebuza, Gezimane, como se chama estou a falar de Linda Gezimane, como secretária-geral da OMM, Mariano Massinha, todos esses aí disseram que Deus não existe, entraram nas mesquitas com sapatos. Então, o filme, havia um filme muito, acho que ainda deve ser guardado aí, onde entraram na ilha de Moçambique com sapatos. E em plena mesquita, aliás, em comícios, no caso de Angoche e outros sítios, e diziam mesmo, olha, vocês queriam porco, obrigaram os muçulmanos a criar porco. E, então, houve essa agressividade, não é? Mas pronto, eu acredito que essa agressividade ajudou-nos a termos uma experiência com a luta da Renamo, que nós não poderíamos sonegar aqui. Eu espero que também ninguém possa me desmentir. A Renamo lutou pela liberdade religiosa. Tá a ver? E, entanto, apesar disso tudo, a Igreja Católica ficou muito afunilada e não tinha espaço, mas não abandonou Moçambique. E continuou daquela maneira mesmo, com relações muito amargas com o Estado moçambicano. E finalmente foi a Igreja Católica, foi o Conselho Cristão de Moçambique, que, entanto, perceberam, furaram a muralha de ferro, de aço, não é ferro, de aço, entre Maringue e Maputo, não é? Para dizer que aqui não há bandidos armados, existem moçambicanos que têm um pensar diferente. Doutor, e vocês deviam falar. Um religioso pode fazer parte de um partido e fazer campanha? Eu concretamente não vou chegar, porque em Roma saiu uma Constituição da República que permite a criação de partidos políticos em troca da paz. E daí em diante, entanto, acabou, portanto, as fissuras entre a liberdade religiosa, e porque a Renamo aceitou dizer que a guerra acaba em troca da liberdade religiosa. Muitas conquistas que a Renamo conseguiu, e, entanto, uma vez que foi própria religião, tanto que serviu de padrinho e convenceu aos políticos a diferença entre o Partido Renamo como movimento e com a Frelimo como governo, que as vossas diferenças são mesmo naturais e devem saber viver juntos. Entanto, o padrinho dessa paz que nós temos hoje foi a Igreja Cristã, portanto, a Cor de Roma, o Conselho Cristão de Moçambique trabalhou, portanto, a Igreja Católica trabalhou e trouxe essa paz. Portanto, penso que foi a partir dali que a revisão da Constituição da República em Roma não deixou de recordar essas figuras, não é? Que tanto coragem tiveram, na qual eu queria mesmo agradecer a vossa coragem e continuem mais uma vez nesta democracia, entanto, avançando com a vossa visão. Que eu digo o seguinte, que em relação à pergunta do nosso jovem o Massango, se o político pode ser religioso, se o religioso pode ser político, entanto nós não vamos inventar a roda. Então, como eu disse aqui, a experiência da Igreja Cristã trouxe a paz em Moçambique, entanto sempre eles disseram, deixe-nos pregar a palavra de Deus, deixe-nos pregar a paz, mas não nos façam vossos cavalos. Entanto, a Constituição da República reconhece isso e diz que, olha, portanto, não podemos usar a cruz ou a meia-lua como símbolo do Islã e outros símbolos que existem como símbolos dos partidos políticos. Tá a ver? E eles querem estar ali a olhar o que estamos a fazer. E aqueles encontros, como que chama, encontros dos bispos, a conferência episcopal, e tem servido de bússola para os políticos retificar o que está errado e às vezes defendem mesmo as liberdades, os direitos humanos. Por exemplo, eles não têm vergonha de dizer que, olha, se as eleições foram concebidas para procurar quem deve ganhar, então tem que ser concretamente o número, a ciência dos números não pode ser violada. E eles têm mostrado isso, onde há a possibilidade de melhorar a vida do povo. E eu gosto, na realidade, que nós, os políticos, queria dizer, o oportunismo aqui em Massango não é dos religiosos. Os religiosos são muito claros, eles não querem se meter na política.
Não está a ver? Agora, a fraqueza é dos políticos, da nossa parte. Nós, entanto, como a gente não consegue, talvez, esgotar ou produzir mensagem que faça brilhar as nossas diferenças ideológicas para ganhar o eleitorado, então, e tentamos nos refugiar no altar, não está a ver? E procuramos nos refugiar nas mesquitas, não está a ver? Para corromper, francamente falando, não é pregar, é corromper a liderança religiosa. E como você deve ver neste momento, por exemplo, a Frelimo pensa que nomeando os clérigos para o presidente da CNE é uma forma de puxar a sardinha para o lado deles. O lado deles por quê? Porque há provas materiais. Não há nenhuma eleição, mesmo cujo presidente é da origem cristã ou muçulmana, que foi justa. Mas os presidentes não falam nada. Não está a ver, não? Quer dizer, a religião ensina não passar, não encobertar a injustiça. Mas eles não conseguem, ficam aí, mas será mesmo um cheque muçulmano esse, ou será o mesmo um bispo, está a ver, um clérigo cristão que preza pela verdade? Está a ver? E como que ele deixa-se ver, quer dizer, deixa-se levar numa injustiça desta? Então, eu penso que devia haver respeito. Entanto, obrigado, ilustre Jacob Smith. Passo agora para reverendo Marcos Macamo. Reverendo, o facto de se colocar religiosos a liderarem a CNE realmente tem ajudado o nosso processo eleitoral? Boa parte das palavras do grande Jacob e das minhas, mas deixa-me recuar um bocadinho só, porque antes de ele chegar eu havia dito que quem começa com as campanhas para a libertação de toda a África são religiosos. O próprio ANC da África do Sul, que é o maior partido desta zona da África Austral, tem uma base de liderança religiosa. O seu primeiro presidente é um religioso, são igrejas que se juntaram, incluindo muçulmanos em toda a África. Muitos muçulmanos que criaram seus movimentos anti-colonialismo. Então, dizer que, de facto, nenhum homem é perfeito no mundo, mas temos que buscar a perfeição a cada momento. Caímos, temos que levantar. E temos que ter um coração que ouve. Né? O crente é que ele está pronto para servir, mas também para ouvir. Não porque ele não cai. Ele vai ser criticado, mas tem que saber não perder a bússola, como estava a dizer. E, ademais, também quero louvar esta campanha do grande Jacob Smith, porque aqui estamos a falar da campanha. Campanha o que é? É um conjunto dessas palavras todas emotivas que torcem para a verdade, para o lado, a direção que quer chegar. Quando ele fala deste, eu tenho a louvar muito, porque o Jacob Smith é muito conhecido pela pujança verbal, mas que não odeia a pessoa que está a criticá-lo. Falou aqui um historial bonito desde a luta de libertação. Ele fala não da pessoa, mas do objeto que se pretende. Ele critica severamente, mas não odeia aquele que ele critica. Isso é uma virtude muito particular que eu aprecio bastante. obrigado. Eu também acho que nós, as igrejas, também, às vezes a fraqueza humana acaba influenciando o curso das coisas. A própria Igreja Católica, nem todos os bispos eram pró-Estado colonial. Aqueles que recebiam como administradores dentro do Estado colonial. O Estado colonial construía também algumas infraestruturas, capturou, entre aspas. Mas também temos que lembrar que há muitos padres católicos, apostólicos romanos, que se juntaram à guerrilha, à luta de libertação. E aí onde quer separar as águas entre pessoas. Agora, voltando à questão da campanha, de fato, os dirigentes que são eleitos para a Comissão Nacional de Eleições e outras categorias políticos, sociais, aliás, até acertam, porque colocam a pessoa certa no lugar que se pretende, que seja uma pessoa assim, com essas qualidades. Até aí tudo bem. Mas, de fato, as provações, as tentações, mesmo as grandes figuras da Bíblia, tropeçaram em alguns momentos. Então, quanto mais estiveres lá no topo, numa posição que se espera mais de ti, o diabo está ali perto, vai te puxar para não lograr aqueles intentos positivos bons. Daí que volto a dizer, cada momento temos que nos recuperar, restaurar, recriar-nos. Então, vamos acreditar que, se o ambiente estiver claramente constituído, onde cada um possa exercer devidamente as suas funções,
tirando aspectos de pobreza, de corrupção, indo diretamente para aquele assunto para o qual foi chamado por confiança, de tudo as pessoas farão, tem que se preparar um ambiente, tem que estar num ambiente turvo. Mesmo as pessoas que estão bem ficam agitadas. Então queremos, como cristãos, orar, torcer pelas lideranças cristãs, figuras que foram colocadas, cuja expectativa do povo é tão enorme, para que, mesmo caindo, se ergam. E dizer o seguinte, o nosso país, de facto, as lideranças religiosas fizeram muito, quer muçulmanas, quer cristãs, quer hindus, etc., que estão no nosso país. Fizeram muito para trazer o povo junto. Mesmo no tempo colonial, como disse o Jacob, não fizeram política porque são políticos. É porque a vontade de Deus, a teologia de Deus, a teologia é o falar de Deus, dizia que não há injustiça, sim a liberdade. Os mesmos propósitos que nortearam a criação da OUA, que hoje é a União Africana, foram os mesmos que nortearam a criação das grandes conferências das igrejas, em África, por exemplo. A Aliança das Igrejas de toda a África, chama-se CITA, Conferência das Igrejas de toda a África. Coincidem os lemas ali. Só que um foi no Uganda, que é o nosso caso, outro foi na Etiópia. Por quê? Porque a Etiópia era o único país não escravizado, politicamente não colonizado. Então, acharam que, por isso, muitos norte-americanos, negros, da diáspora, olhavam para a Etiópia. O Haile Selassie como um símbolo da liberdade. Então, isso mostra que os religiosos, mesmo na África do Sul, Nelson Mandela participou de vários funerais de líderes religiosos dessas igrejas independentes africanas, pelo fato de ter apoiado o ANC. O primeiro massacre que os boeros fazem contra os negros é de uma igreja. Massacraram crentes de uma igreja, chamada Igreja Israelitas, de Enoch Mjijima. Massacraram todas as pessoas. Aquilo comoveu os políticos e os religiosos. Então, querendo como não, os políticos e os religiosos unem-se por uma causa justa, tirando as pessoas. A teologia e a política convergem onde a busca da justiça social para todos, onde os direitos para todos são respeitados, onde há participação para uma causa justa, onde há busca do bem-estar para todos. Então, é aí que eu acho que as confissões religiosas devem se manter. Porque saindo daí vão cair em outras coisas que não fazem parte do seu lema. Então, a igreja fez política indireta, não como profissionais, mas porque defendiam causas que os movimentos para libertar a África também defendiam. Então, aqui em Moçambique não se foge da regra. Temos igrejas, os maçones, tudo mais, que procuram essa paz. Eles pegam aquela vara ali, e aquilo tem função para trazer o bem-estar para as pessoas. Liderança para todos os africanos. Por que não capitalizarmos esses aspectos, estudarmos a religião na sua essência e o seu papel em Moçambique e separar da política, como diz Jacob, para cada qual desempenhar as suas funções, não é? Porque diz que não é possível servir a dois senhores, mas é possível que esses senhores, não é, estejam contigo, mas saiba em que momentos é que nós podemos, não é? Então, para mim, está a faltar aqui uma ética que deve ser cultivada para que não haja choque ou confrontação entre a política e a religião. Há movimentos que eu falei aqui da África, nesses tempos dos anos 60, que, aliás, nos anos 20 e 30, começaram aí, que depois das independências se opuseram aos movimentos políticos de seus países. Quer dizer, voltaram a apoiar o colono já tinha sido embora. A que se deve isto? É que caminhamos juntos, mas a um dado passo já não estamos juntos. Então, este caminhar juntos deve ser perpétuo, contínuo, ininterrupto. Deve ser constante. Haver uma constância no pensamento. Onde você está a sair fora, alguém diga não. Onde o outro está a sair fora, não. Então, segundo a réplica do seguinte, está a faltar essa justiça verbal. Aqui já não. Aqui já não. Essa consciência interior, essa responsabilidade cristã, teológica, religiosa, como queramos dizer, que serve de bússola para não descarrilarmos, porque aí perdemos todo o povo que está a nós atrás, à espera de alguma coisa. Volto a dizer, não há nenhum homem justo, mas não deve ficar sem buscar essa justiça continuamente. Obrigado, reverendo Marcos Macam, doutor Jacob Senin. Olhando para o nosso processo eleitoral, será que o facto de se colocar religiosos a liderar a CNE realmente tem ajudado? Eu penso que devia ajudar, mas neste momento não tem ajudado como deve ser,
quando na realidade o religioso, conforme o pastor, aliás, o reverendo Macama estava aqui a dizer, tem que ser a pessoa que sabe estar do lado do aspecto político e do aspecto religioso. E então, como que se chama este lado neutro? Nós identificamos que é o lado da moral, porque a política não é indústria da moral. Moralizar as pessoas, deixar de fazer o mal por uma questão de peso de sua própria consciência. Por exemplo, nós temos várias religiões no mundo, mas o que é que nos identifica como comum? É aspecto moral. Tá a ver? Diferença, formas de praticar o culto, mas quando se trata da moral, fazer bem o outro, e então convergimos. E por isso, então, penso eu que aí onde os nossos líderes da CNE deviam se pautar mais como a força da moral da sociedade, não como pró-religioso, aliás, como a favor do partido A, ou então a favor da religião A, B, C, não. É como a minha experiência, eu quando estou a liderar o partido PIMO, não consigo me identificar como muçulmano, à frente do PIMO. Os assuntos que procuro trato em nome do bem-estar da sociedade moçambicana, onde sei que há diferenças. E as pessoas entendem que a religião é uma identificação pessoal do presidente, mas ele não traz a identidade religiosa dele, como xenofobia para aqueles que não seguem a religião dele ou não se identificam com a cultura religiosa que ele pratica como pessoa. Eu penso que é essa particularidade que nós deveríamos procurar encontrar, e talvez, como se diz, na verdade, que não há quem tem, tanto ninguém é perfeito na vida, e também a própria Constituição da República de Moçambique não é 100% perfeita, não é? Está em condições, está sempre em processo de adaptação. E já era tempo da criação de um Conselho Superior de Consulta do Estado. Até com alguns partidos políticos meus eu tenho esse conselho. Está a ver? Mas como na Constituição da República devia haver Conselho Superior de Consulta do Estado, onde as instituições tipicamente de caráter não política, mas que têm uma voz interventiva na sociedade, deviam ser convidados para sentar e falar com aqueles que fazem a vida do povo no ativo. E no tempo do presidente Guebuza, não chegou a funcionar 100% como eu estou a dizer, mas eu como político sentia uma coisa um pouco igual. Havia um gabinete de estudo, porque além do parlamento que nós conhecemos, que os partidos são representados ali, que falam em nome do povo, então ele criou um espaço para as pessoas que não estão vinculadas aos partidos políticos ou não são representados em termos de percentagem na Assembleia da República, deviam ter um espaço onde, no entanto, pelo menos uma vez por mês, 2 meses, havia um encontro, várias figuras eram convidadas, iam para lá. Então, a Conferência Episcopal de Moçambique, que é da Igreja Católica, tem dado uma aula de ética da relação entre o Estado e a religião, que eu penso que já era o tempo de não ver os bispos como pessoas que estão tomar uma iniciativa de querer nos controlar, os políticos, querer se interferir. Afinal, quando digo o seguinte, que a religião, quando ela for reconhecida ao seu lugar como a indústria da moral, que produz a moral do homem, afinal, o que é que nós somos? O ser humano come, nasce, morre, cresce, é igual a qualquer animal. Onde está a diferença? A diferença é na moral. Quando o homem cada vez vai perdendo a moral, vai perdendo a moral, então ele torna-se pior que o animal selvagem, o animal não irracional. Tá a ver? Então, quem que vai puxar que o homem vá onde está a chegar hoje, onde Estados, vê lá os políticos embriagados quando não querem seguir a religião, não querem respeitar a religião, nem querem ouvir a voz da religião. Estão a legalizar em parlamentos casamento entre homens, casamento entre mulheres, está a perceber, não?
E tudo isso, onde que estão a ir? Agora, eu penso que não há nenhum congresso tão forte no mundo como a América, e capaz de produzir, está a ver, né? Quer dizer, uma ideia ou um sistema de que o homem, da sua livre, abandone esse tipo de conceitos, tá a ver, que ele acaba lhe tirando na posição mais alta que Deus deu ao ser humano como líder de todas as criaturas. Na criação de Deus não há nenhum ser superior que o ser humano. O ser humano, porque não quer seguir a religião, tá a ver, mas prontos, ele acaba se rebaixando pior que um animal. Eu penso que é possível um Estado laico, onde eu posso concretamente, tanto minha sorte que estou com o reverendo Macamo, que pelos vistos ele viu o colono a partir e conheceu o colono, e então eu fui educado numa escola cristã, até porque abracei o Islã já agora, o ano 80, tá a ver, e entanto eu fui educado numa igreja cristã, tanto numa igreja católica, não é? Tá a ver, na minha terra, em Mangunde, missão de São Francisco de Assis, Mangunde, Xibabava, centro de Moçambique. Então, o que nós aprendíamos a religião, então, o que concretamente faz-me recordar essa parte como importante para o dia de hoje, para trazer o homem, a paz, é de que o colono, apesar de tudo, conforme estava a dizer o reverendo, nem todos os padres, nem todos os bispos eram colonialistas. Havia o sistema, tanto o Vaticano tinha um acordo com a Igreja Católica, mas as pessoas próprias sentiam que, olha, aqui não é Portugal, Moçambique, aqui é Moçambique, aqui. Vocês estão, como é que eles tinham acesso? Tá a ver? O caso do Marromeu, Morraça, onde até a igreja contribuiu com um homem chamado Padre Mateus Pinho Guengeira, tá a ver? Que foi um grande homem na formação da Frelimo, tá a ver? Onde que foram? Boroma foi fechado, a missão do Boroma, porque em vez de ser um seminário, estavam a preparar revolucionários, tá a ver, né? Então a missão suíça foi banido aqui onde Mondlane tanto batizou-se, foi por ser non grata aqui, tá a ver? Porque eles estavam ensinando os africanos para serem ser humanos, são seres humanos, tá a ver? O sistema estava corrompido, mas havia pessoas que lutavam. O Dom Sebastião Soares de Rezende, tá a ver? E foi a pessoa que fez muito para a independência deste país, tá a ver? O Dom Manuel Vieira Pinto, tá a ver, fez muito para então, são pessoas que agora eu pergunto, em que laço se encontravam com os moçambicanos? Foi através da educação. E por que hoje eu como político gostaria até, falo isso no meu manifesto eleitoral, tá, político, por que então o Estado não volta e vai tirar aquilo que foi o proveitoso da vida colonial, tá a ver, entregar o ensino, pastor, vamos entregar o ensino básico, a nós dizer ensino primário, o ensino básico, a todas as confissões religiosas, tá a ver? Quem são muçulmanos, são cristãos, que mais abundam nesse país, eu acho que eles podem ensinar o homem para domesticar essa sociedade que nós destruímos. Quando entramos com os sapatos na mesquita, o que dissemos? Deus não existe. Então, hoje já temos quase 30 anos de independência, ou 40 anos de independência, esses efeitos estão a vir hoje. Aquelas crianças que naquela altura ouviram o discurso, os pais deixaram de seguir Deus, não foram à religião, nasceram filhos que hoje queimam processos no tribunal em troca de dinheiro. Solta o criminoso, o ministro entra no poder, em vez de tanto defender o interesse do povo, vai buscar dívidas para o bolso, para o povo pagar. Então, nós, os políticos, estamos a pagar. Quer dizer, esse desastre não podem ser vistos como fenômenos de reflexão. É preciso que unir a religião, se nós queremos resgatar, trazer o homem para o seu conceito natural, é preciso que o ensino básico, o Ministério da Educação tenha esse acordo com a igreja. Está a ver, né? Quando falo da igreja, eu estou a dizer com a religião. Seja muçulmano como não, olha, vocês têm aqui o dever de ensinar a vida inicial de um homem, até chegar ao ensino secundário, pelo menos. Naquele tempo colonial era até a 4ª classe. Está a ver, né?
Daí em diante o ensino oficial tomava conta da pessoa. Até havia seminários superiores que licenciavam as pessoas com teologia. Tá vendo? Então, é importante que o Estado comece a olhar agora. O que existe, estão tentando fazer as igrejas hoje, as madraças, as escolas, mas por meios de recursos pessoais. O Estado, na minha maneira de ver, tem capacidade e tem a moral de dar dinheiro, financiar essas escolas. E pedir metas concretas às igrejas. Olha, eduquem-nos essas crianças. Até essa idade queremos saber. Havia respeito. Pessoas casavam naquela altura. Massango, não havia essa tentativa, vocês estão a sofrer, que está a dar aulas, uma miúda de 12, 13 anos, já se diz o professor. Não está a ver, não? O professor manda a senhora que eu não quero aprender nada porque eu sei que você me dará a nota, está a ver, não? Essas situações todas que o professor tenta impor disciplina na escola, então, o pai chega em casa e diz, se você voltar a mexer na minha filha ou no meu filho, às deveres, vai ser daqui. Não está a ver? Quer dizer, havia aliança, Massango, onde o pai e o professor eram uma única pessoa. Obrigado, doutor. Por perceber, passo agora para o ilustre Marcos Macão. Ilustre, um religioso entrando na política não poderá se perverter? Não há perigo nisso? Sim, como dizia Massango, uma coisa é entrar na política para fazer política profissionalmente. Uma coisa é entrar na política para fazer política teológica, as suas convicções, da tua fé, aquilo que você crê e acredita. Eu tive sorte de frequentar algumas escolas, até já tive aulas de Islã num país. Também lá havia várias escolas, tem uma escola de Mu'tazila, aquelas filosofias todas. Tudo isso é bom, diversificar o conhecimento da pessoa. Mas não deve roubar aquela integridade espiritual que o pastor Zedequias Manganhela aceitou morrer torturado. Até dizem que eram táticas de torturas nazis. Os portugueses emprestavam, porque tinham aliança com Hitler, não sei o quê, até extraíram unhas de uma pessoa. Mas negou dizer que eu conheço a Frelimo e nós levamos dinheiro para a Frelimo. Morreu assim. Já viu aquela ser eletrocutado, um senhor, esbofeteado por aqueles guardas prisionais. Só tinha que dizer sim. Ele só queria uma palavra, sim. Ele recusou dizer sim. Sabe por que, Massango? Ele dizendo sim, conheço a Frelimo, o colono português, ia fechar aquela igreja que o Sebento falou, do Covo, a presbiteriana, que é a pastor da minha igreja. Ele preferiu morrer sem dizer sim, que era para não afetar a sua igreja. Quer dizer, defendeu, morreu para defender a muitos. Então, esta veia de convicção individual, espiritual, que está falando de comprometimento para uma causa, que você entrega a sua vida, não é? Hoje estamos com muitas greves, não está a ver? Nas partes mais sensíveis da sociedade. Ali onde as pessoas esperavam que o médico, por exemplo, dissesse que eu, por mais que não receba, estou feliz porque estou a salvar a vida de alguém e dentro com a mim. Esse tipo de coisa que se esperava ali. Não estou a dizer que eles não podem exigir as suas condições. Mas há uma veia que não deve desaparecer ali, no exercício dessa função. Falo do médico, falo do professor, falo de não sei o quê. Agora, como resgatar? Não sei se esta via que o Sebento está a propor, que vai exigir mexer com a Constituição, com a laicidade, mas que ele está a exprimir ideias que também partem do fundo do coração. É por isso que eu digo, ele critica, mas não odeia. Agora, saindo, vou ter coragem um pouco de sair em defesa da Frelimo ao longo desses quase 50 anos, que é o seguinte: passou por momentos de ter que agir estrategicamente, ou seja, pelo mal menor, mas também para defender o seu povo. Não acredito que teria lutado para depois sacrificar o seu povo, não acredito. Pressões externas, pressões internas, chantagens externas, internas. A Frelimo teve que se reinventar, se recriar durante esse percurso todo. Isso é fatigante. Mas, passados 5 anos, parece que ainda mantém a nação, o seu povo, ao mínimo, pelo menos. Então, a base da minha crítica, a primeira parte de louvar isto, esse esforço, que também inclui a fé. Porque às vezes nós separamos política da fé. Quem diz que os políticos não estão só de fé? A fé é aquela força interior que motiva o homem a alcançar. A própria luta de libertação. Sem a fé, não teria se alcançado a luta de libertação até durante os 10 anos. Veio o que veio, mas a fé estava lá. E voltando ao Jacob, a pessoa é espiritualmente, é religiosa, ali onde está. A política não rouba a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Encontramos políticos nos nossos domingos nas igrejas, estão lá, sentados conosco nos bancos. Então aí temos que separar as águas. Lá como político, como crente. Então, como usar essas duas coisas, essas duas virtudes humanas, para o bem? Acredito que
a boa política, abraçada a boa fé, a boa religião, atinge, alcança os objetivos nacionalmente definidos. Não descurando aquela de que somos homens e pecadores. A cada momento precisamos de nos reinventar. A nossa fé deve ser renovada constantemente. Assim como a nossa política, ela tem que sofrer renovação constantemente. Adaptação, readaptação, invenção. Então, eu gosto do Sabino quando critica porque não risca a pessoa de vez. Só aponta onde ele acha que, fazendo desta forma, a pessoa cobra aqueles erros. E volto já ao pacto que eu te falei no início, antes de Sabino chegar, de um fórum de reconciliação. Em que a finalidade é um sonho meu que já tive desde há muito. Em cada província houvesse centros de reconciliação. Em que aquelas bases, não vou dizer da Renam, vou dizer as nossas bases, as bases foram muitas, fossem transformadas em locais de reconciliação, onde as pessoas apagam, enterram as fissuras da guerra. Há corações conferidas durante esses 50 anos. Há pessoas que foram traídas, há pessoas que foram enganadas, há pessoas que estão cheias de rancor. E isso não abona a vida plena de uma nação, onde as pessoas estão cheias de fissuras nos corações. Eles não contagiam ou não contaminam o bem-estar emocional de um país. Então, esses dirigentes nossos, alguns deles precisam desse desabafo individual e coletivo, pelas duras fases que passaram. Que é para podermos abrir esta nova página que estamos a falar aqui. Que não podemos construir uma coisa acima daquilo que não é bom, de uma fundação que não está boa. Então, vamos ter tudo de raiz, mas sem esquecer de onde viemos. Então, isso vai ser a nossa busca. Agora, volta à questão das campanhas. A campanha é algo natural. Nas famílias há campanhas, nós fazemos campanhas para um irmão, para outro. É uma forma de fazer valer as convicções individuais e coletivas. No campo, por exemplo, aquelas pessoas não estudaram, mas sabem dizer que, olha, nós não vamos para este governo que chegou, faz isto. É bom. Isso é uma campanha, né? Eles fazem campanha. De momento que as campanhas sejam justas, sejam honestas, sejam limpas, não tenham vingança, porque nós podemos fazer campanha por ódio, por vingança e por represália. É por isso que quando chega aquele momento das campanhas, nós exteriorizamos essas fissuras que nós temos lá dentro. Imagine que o doutor Sabino foi injustiçado em vários momentos da sua vida. Não será que esses momentos iriam reaparecer no momento da campanha? Não sei. Mas como homem íntegro, ele separa as coisas. É isso que nós também devemos fazer. Estando no CNE, estando não sei aonde, porque eu também sou um dos que estava a caminho dessas coisas todas. Era preciso estar ali com essas duas vertentes que lutam entre si. Ou seja, a carne e o espírito. Qual deles você vai se deixar levar? Não há super-homem ali. E qual é o nosso papel? Incluindo eu, doutor Sabino, ali, naquela pessoa que está sentada ali. E puxar, olha, A e B aqui, 2 mais 2 é igual a isto. Então temos esse desafio também. Mas tudo são processos. Então, este é o programa, para mim, está a abrir visão. Quer dizer, sabe aquelas coisas que temos medo de discutir na igreja? Não mexe, são coisas da igreja. Não, ele falou, mas não, como estamos na igreja? Não se pode criticar ele. E às vezes bagunças que nós temos nas igrejas, que resultam em violência. Resulta desta coisa, esta falta de crítica. Não se pode, como estamos na igreja? Então, Jesus também chateou-se com a injustiça daquele tempo. Até pagou preço caro. Eu sei que o Sabino vai dizer, Sabino Miriam, a vossa língua. Sabino Miriam, Jesus filho de Maria, está lá também no Corão. Temos que perseguir essas figuras, saber qual foi o ponto que mais sobressaiu nele. Então podemos conhecer. Não vou falar do profeta, embora eu estudei. Até o meu professor do Islã era um místico egípcio. Ele disse que durante a aula ele viajava, deixava-me na sala. Disse que eu tinha ido lá na estação, já Macama é estação lá em cima, e voltava. Está vendo? A religião é complexa. É preciso entendê-la e colocá-la ao serviço do humanismo. Não é? Há valores transcendentais do homem que não estão nos livros, que aqueles que governam, que traçam por também têm que conhecê-los, não é? Para, no momento da sua fraqueza, se apoiar neles. A religião, para mim, o pai da sociologia diz, a religião é a cultura mais elevada. Na religião, você alcança aquilo que não alcança no normal. A ética religiosa é do outro patamar, faz parte do outro mundo. A religião dá algo que no mundo não tem. A religião te torna uma ação que não é deste mundo, diferente de uma ação deste mundo. Então, a religião eleva os altos valores
emanados no homem, mas tem que ser ao serviço dessa humanidade a que ele pertence. Então, todo este debate, este diapasão de palavras, devia chegar nas escolas. Ele deu o exemplo do ensino básico. É lá onde se fala da moral. E é um problema. A moral, muitos têm medo da moral, porque pensam que é religião. É possível ter moral, mas você não frequenta a mesquita. Mas as convicções humanas que a pessoa tem, a moral também sem ética não funciona. Essas duas coisas. Porque a moral diz, está bem, ele é idoso, tem que passar pela frente. Na ética, você diz, não, eu também estou com fome, ele também está com fome. Está saindo do hospital, também estou saindo do hospital. Tem 85 anos, tem 17, mas precisa de viver mais. Porque ele já viveu, já chega. Mas a moral diz, não, eu tenho que ceder. Ela cria espaços, não é a moral. Então, a moralização da sociedade não é a religiosização da sociedade, tornar-se uma sociedade religiosa, não. Porque também os conflitos são religiosos, porque são feitos de homens. Então, o que eu proponho é que as campanhas sejam, sim, de livre e espontânea vontade, mas que não comprometam aquilo que é a expectativa dos outros. Ou seja, não ofusquem a razão última do ser nosso. Que elas contribuam, talvez, para a união. Não é mau aplaudir alguém que venceu, que você perdeu. O que é mau é retaliar a pessoa, é invejar, é odiar a pessoa, é perseguir a pessoa. Não é assim? Então, a partir desta conversa, podemos traçar novos paradigmas de como é que nos relacionamos, tanto como religião, porque a religião faz parte da sociedade. A matéria-prima que fabrica a religião é daqui da sociedade, não caiu do céu. As nossas togas não vendem lá no céu. Nós imaginamos e concebemos aqui. Meca e Medina não é lá no céu, é aqui. Mesopotâmia, que nós estamos hebraico, pensamos, o meu pensar que Mesopotâmia é no céu. Não, são Eufrates, são origens daqui. Então, para entendermos coisas de lá, partimos de coisas daqui. Para sabermos que lá há paz, há bem-estar, a gente vive no paraíso. Esse paraíso tem que começar a ser desenhado aqui. Que lá a união, as pessoas vivem juntas, perdão e tudo. Começa a se encerrar aqui. Não sei que eu vou dormir numa cama luxuosa, por não ter aqui cama, dormir na esteira. Se vou te dar aquela cama de lá, vais ter coragem. Vai ficar assustado. Posso andar descalço aqui, porque lá vou apanhar tudo preparado. Prepara aqui, para habituar. Não é assim? Então, somos nós que damos esse primeiro passo rumo a essa oportunidade, essa direção. Obrigado, reverendo Marcos Macamo. Ilustre Jacob Celino. Há quem diga que os religiosos aceitam que hajam campanhas dentro da igreja e mesquitas para ter benefícios. O que pensa sobre isso? Não, eu penso que isso é um oportunismo político. Como disse, que não podemos fazer da religião como um trampolim para conquistar pontos políticos. O lugar, se há um ecumenismo, o homem ecumênico, o discurso ecumênico, onde as pessoas devem encontrar sem diferença, não está a ver, né? É na religião, nos cultos. Veja lá, vamos ser um bocadinho mais práticos. Em Moçambique, pastor Macamo, existe mais de 100 partidos políticos registrados e com direito igual a um ao outro, né, em termos da Constituição da República. Então, entendemos dizer o seguinte, que vamos invadir, passa a expressão, eu sou político, eu falo mais à vontade. O senhor é pastor, tem a sua linguagem e também aprendo de si. Entanto, às vezes eu falo como político. Entanto, a tentativa de invadir altares, invadir cultos, para fazer discurso religioso, isso concretamente não é ético. A Constituição da República proíbe. Entanto, o político, e pior quando for partido no poder, a violar a lei e a moral da sociedade, isso é muito feio. Tá vendo? Um partido, por exemplo, a Frelimo, devia ser um exemplo, devia concretamente dar aulas de moral, aulas de relacionamento entre o Estado e a religião. Somos 100 partidos políticos. Então, entende uma congregação, por exemplo, da Mesquita de Marilangalene, ou Mesquita Polana, exaltar o nome de um político, do presidente da República, ligado a um partido. Então, por direito moral de todos, tinha que mencionar os 100 dirigentes de partidos políticos, tinha que ser mencionado naquela altura. Nunca mais acaba a missa. Está a ver, não é? Entendeu? Porque o Estado, o legislador disse que corta, não há, ninguém menciona a religião nos cultos. Mas hoje há tentativa disto.
Por exemplo, estamos aqui numa boa. Ele sabe bem vestido, eu respeito o vestuário dele, também estou aqui bem vestido. Não há necessidade de eu ter que usar como ele está a usar, para me identificar de que eu sou do lado desse. Isso já é campanha. Por que os políticos no poder têm que usar confiou, têm que usar tanto essa bata, melhor para as pessoas poderem compreender, tem que estar nas fileiras dos que rezam. Para você estar maçã, você estar na fileira tá a ver, do culto muçulmano, há muitas condições que nem eu próprio sou muçulmano, ou aquele mesmo que está à frente. Se ele partir, um pequeno tem que sair dali, para isso purificar-se e voltar. Vai trazer uma pessoa, coitadinho dele, até ver se aí um dirigente não está atrapalhado. Por que estão me trazer ali? Por quê? Porque eu sou do PIMO, interessa-me trazer o Macamo, tá a ver, que é primeiro secretário, ou qualquer coisa, para ele entender que toda esta congregação vai te votar. Por que isso? Isso é falta de... Quer dizer, religioso a violar... Isso tem acontecido aqui é o que está a acontecer. E qual é o partido que tem feito isso? Não, é a Frelimo, não resta dúvida. É a Frelimo que faz isso. Pimo, não... Aliás, eu por acaso nunca usei gravata para guardar os membros do Pimo cristão. Não, nunca. E nunca fui à igreja cristã, para no culto, para eu lá tá a ver, pregar a Bíblia, que eu sei que a minha religião ensina a respeitar a Bíblia, tá a ver? Mas quem prega a Bíblia são os cristãos. E por que então os políticos da Frelimo deixam-se levar, quer dizer, de um lado como político deviam saber defender a laicidade, está a ver, não é? E do outro lado, como um partido que deve dar lições da moral, porque está no poder, devia concretamente evitar entrar em atos de prática do culto de uma determinada confissão religiosa à procura de simpatia. Porque, olha, na religião não há simpatia, há crença, não está a ver, não é? A crença, essa crença que nós temos que respeitar. Agora, e eu deixar, vê lá como nos incomoda, uma pessoa que é natural tomar um copo de vinho, até toma em pleno altar. Respeitamos isso. Mas no Islã, se você toma vinho, ou comer uma febre do porco, e vem logo aí, fica muito complicado. Mas o que a gente vai fazer? Se o partido no poder, aliado com alguns muçulmanos, tá a ver? Que mesmo em termos que eles não conseguem explicar por que fazem isto, e pronto, pensam que ele, como é uma pessoa que é muçulmana, ou porque é um cristão, ou porque talvez um hindu, se ele aparecer em frente de um órgão político relacionado, quer dizer, dá a entender que atrás dele, tá a ver, são o quê? São todos os muçulmanos que vão votar naquela figura, ou naquele partido, ou naquele... Isso é errado. Os cristãos, nem todos são da Renamo, os cristãos nem todos são os muçulmanos, nem todos são da Renamo, como vice-versa, nem o muçulmano, nem todos são da Frelimo, nem os cristãos, nem todos são também da Frelimo. Portanto, há um desempate que existe, Massango, um desempate que é pacífico, civilizado, que nos ajuda a pôr essas diferenças do lado e a gente servirmos a pátria em pé de igualdade. Porque se nós continuarmos isso, eu não falar aqui, e continuar a acontecer isto, eu não gostaria amanhã que eu, em plena campanha eleitoral, estou a pedir o voto ao povo, mas que, se vocês votam no seguinte, vai fechar as torneiras de cerveja. Não, eu nem me vou meter nisto. Se eu estou numa religião que proíbe a cerveja, então será concretamente lá no meu culto que tem pessoas para... Eu, como figura de beneficiação pública, tenho que saber conviver com todos. Está a ver, né? Não podemos deixar essa lição, porque aqui começamos a ver essa situação. Mas se aquele quando ganhar, vai islamizar Moçambique. Como que você vai islamizar quer dizer, e com essa tendência de querer puxar as pessoas que não aceitam em mim por minha mensagem política, mas porque sou muçulmano, ou porque os muçulmanos são a maioria, ou porque os cristãos são a maioria, isso que é errado, não podemos meter nisto. Está a ver? Então, e quem que concretamente devia ser primeiro a dar lição? São os políticos.
Se nós, os políticos, respeitarmos, tá a ver, relacionar com as igrejas, com a religião, de uma forma, aquilo que nos interessa da parte deles é a moral. A moral interessa-nos muito, tá a ver? Porque quando a sociedade for moralizada, menos prisioneiros vai ter na cadeia. Carteiristas vão ser poucos que andam a saltar ali. Tá? Assim gostava de dizer o reverendo. Há de haver pessoas que está correto, eu tenho tudo meu direito, fui a chegar, mas o velho chegou agora, uma mulher grávida chegou agora, por que eu não posso dar o meu lugar para entrar? Então, são questões concretamente que o Estado, como uma força laica ou política, não pode fabricar, não pode obrigar, o direito ele está ali, ele chegou primeiro. Não está a ver? Está sentado na cadeira dele. Se você é velho, não é velho, eu consigo. Mas quem vai lhe obrigar? A religião tem este papel, não é grupo de dinamizadores, não é comitês do PIMO. É a religião que tem esta capacidade de incutir uma ação voluntária para a pessoa ser útil um ao outro. Portanto, esse pacto tá a ver, da religião e o Estado devíamos discutir, refletir melhor. Era muito importante, porque é um papel muito importante. Então, apesar de tudo, os religiosos fazem da maneira deles, não? Portanto, uma parte são mal interpretados, porque vocês querem criticar, ou façam das vossas igrejas partido político, não está a ver. A gente tem acompanhado esses palavrões. Doutor, para fechar, qual deve ser o posicionamento das confissões religiosas face à campanha eleitoral? Eu gostei muito do comunicado da Diocese de Quilimane. Tá a ver? A Diocese lá, o bispo, disse que, olha, enquanto vigorar a campanha, ninguém pode falar em pleno culto, nome de qualquer partido político ou de qualquer tipo de quê? De personalidade pública religiosa, tá a ver? Que esteja a concorrer ou que esteja comprometido com a campanha. Deve ser moral, quer dizer, eterno, tem que ser, não se pode, eu gostaria de pedir aos meus padres dos partidos políticos, temos que evitar ir às mesquitas pedir, tá a ver? Porque eu fui a Meca, porque eu estou qualquer, isso não é para falar por um culto, isso não fica bem, tá a ver? Então, por favor, vamos fazer campanha para os moçambicanos, e não para o servir dos locais do culto, como que? Como, portanto, centros de propagação da nossa mensagem. Porque, no fim e ao cabo, os que estão na igreja, na mesquita, vivem, estão na rua, onde a sua campanha lá fora. Então, mas quando está na mesquita, não vale a pena, porque aí na mesquita tem membros da Renamo, tem membros do PIMO, tem membros do MDM, tem membros da Frelimo. Então, para não criarmos uma bagunça aí, então, e só pedir, por favor, os partidos políticos não podem fazer campanha dentro da mesquita. Então, os religiosos também, os líderes religiosos, principalmente os líderes religiosos, se têm suas simpatias aos seus partidos, então que não puxem a influência, o tráfico da influência religiosa, porque eu sou o meu nome, porque eu sou muçulmano, ou porque sou cristão, aqui e vou puxar. Não, deixa lá disto. Tá a ver? E vamos tentar mesmo respeitar a Constituição da República e o seu espírito lá. Obrigado, doutor Jacob Smith. Passo agora para o doutor Marcos Macamos. Reverendo, comentários e também para fechar, qual deve ser o posicionamento das confissões religiosas face à campanha eleitoral? É promover a união, a tolerância, o perdão. O doutor Sibinde trouxe muita coisa profunda desde o início. No dia que eu estiver numa posição autorizada para mencionar isso, a primeira coisa seria pedir perdão, que eram os muçulmanos. Nós, quando entramos com sapatos ali, a nossa consciência não estava naquilo, nós estávamos na revolução, que era preciso assegurá-la a todo custo. A ideologia marxista, então, bloqueou muita coisa. E não só aí, as próprias coisas culturais nossas, que agora estão a aparecer, nessa altura não eram prioridade. O ser humano é um ser errante, mas também pode se redimir a qualquer momento. Eu acredito, o doutor Sibili disse, e um dia nós vamos abraçar, vamos chamar as coisas. Até que alguns já começaram de uma forma indireta, esta forma de ser agora dos moçambicanos. Só para fechar mesmo, as igrejas, nós, os intelectuais, cristãos, não sei como é que vai nos chamar, que saibamos limar a nossa linguagem quando nos dirigirmos a quem nós queremos criticar. Nós, os cristãos, por exemplo. Porque se nós, os cristãos, usamos uma linguagem um pouco violenta contra aqueles que nós queremos atingi-los, eles podem ficar mais trancados e não abrir espaço. Então, é sempre o cristão saber dizer coisas duras em palavras, vai dizer, soft, não é? É para os jovens entenderem. Agora,
o caminho está aberto. É só essa vontade interior. Faço gosto que o doutor Sabino não se canse de buscar a verdade. Somente a verdade liberta o homem, liberta o espírito. Quem fala da verdade tem essa frontalidade nata. E para não só violar a língua do Camões, Uma mensagem para todos que para estão a todos que estão a acompanhar. acompanhar, primeiro para o meu grande amigo, o admirador Sibinde, que chamaram de não famba com show, Tá bom. Para dogo chamam. Bonga maningue. Tá bonga maningue. Aprendi muito deles. E para todos nós. Canimambo. Olha o comunismo. Como é que os homens se constroem, né, mutuamente. Paz. Obrigado, Massango, sucesso para ti. Obrigado, Dr. Macambo. Dr. Jacob, uma mensagem também para fecharmos em 30 segundos. Eu penso que tudo foi dito bem. O tema em si, pronto, acabou sendo a mensagem para todos. E, principalmente neste momento, eu acredito que a responsabilidade editorial desta televisão foi tentar equacionar o momento emocional da campanha eleitoral em relação, tanto, à posição de cada um na sua convicção religiosa, não é? E acredito que a mensagem passou. As pessoas continuam cada vez mais, façam a vossa parte. Mas já estamos a perceber que nós, os políticos, não queremos votos, há um viver próprio onde temos que ir buscar, menos as igrejas ou mesquitas. Então, os próprios líderes muçulmanos também, ou líderes cristãos que estão ligados, façam campanha fora dos cultos ou locais de culto, porque isso vai ajudar muito os moçambicanos. Os que vencem ou não vencem, quer dizer, encontrar uma forma de mais aproximação, o ecumenismo, estamos aqui a falar. As pessoas somos, cada vez somos uma única pessoa. Essas pequenas divisões podemos evitar. Portanto, eu quero agradecer, a minha última palavra, encorajar a linha editorial desta televisão, que continua presente na vida dos moçambicanos, como vocês souberam, trazer um tema de tanta experiência, de tanta importância, e eu fiquei satisfeito porque fiquei sem adversário, né? Ele é religioso de raiz, e se tivesse vindo um político aqui, já teríamos desviado a sua tema para a gente falar de política. Aqueles que perderam, não se fizeram eleger para a cabeça de listas, por favor, um abraço forte. Não guardem rancor. Aquilo não é tudo na vida, mas apoiem aqueles que avançaram e vamos todos trabalhar. Obrigado. Obrigado, Dr. Jacob Sabino. Obrigado, Dr. Marcos Macambo. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, através da DSTV, GoTV e TV Cabo. Deus abençoe.